Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Abram suas Bíblias ao livro de 1 Tessalonicenses. Já estamos no capítulo 3. Estamos vendo um capítulo, por semana. A cada quarta-feira a gente vê um capítulo. Nós já vimos o capítulo 1, já vimos o capítulo 2. E agora iremos ver o capítulo 3. Todo mundo abriu? Amém? Leiamos. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vocês, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão, também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois, quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós diante de grande satisfação, com que nos alegramos por vossa causa diante de Deus, nosso Deus, rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vocês, para fortalecer o vosso coração, todos os seus santos. Vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, nós queremos dar graças ao Senhor, como sempre, ó Deus, fazemos. E pedimos a Ti, Senhor, que ilumine o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, nos conduza, que o Teu Espírito nos capacite, justamente para o entendimento da palavra do Senhor. Ó Senhor, se faz presente aqui, nos conduzindo, nos abençoando com a compreensão da palavra do Senhor, tocando em nosso coração para preparar o coração de cada um de nós aqui para receber a Tua palavra, e que com o coração preparado, Senhor, nós possamos receber essa palavra, guardar essa palavra e praticá-la, ó Deus, nos nossos dia a dia, na nossa vida cotidiana. Que a Tua palavra esteja presente em nossas vidas, não apenas aqui no culto, mas quando estivermos em casa, quando estivermos trabalhando, aonde quer que a gente esteja, na escola, na faculdade, aonde for, Senhor. Na vizinhança, nos nossos familiares. Que a palavra do Senhor seja presente,
seja viva e que possamos praticá-la aonde quer que estejamos. Nos abençoa e fala ao nosso coração. É isso que te pedimos e em Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vimos na semana passada Paulo falando sobre o ministério dele entre os tessalonicenses, né? E o desejo dele de voltar à igreja lá de Tessalônica, algo que provavelmente não aconteceu. Provavelmente Paulo não viu esses irmãos mais, né? Desde quando ele passa lá na segunda viagem missionária, prega o evangelho, pessoas se convertem, a igreja nasce ali. Então, provavelmente Paulo não volta lá. E aí a gente viu Paulo falando para eles, lembrando a eles de como foi essa passagem de Paulo lá pela igreja de Tessalônica. Deixa eu apagar aqui, né? Melhor, né? E aí nós vimos também Paulo falando que desejava muito voltar lá naquela igreja. Então, basicamente, foi isso que a gente viu na semana passada. Hoje, o que a gente vai ver é o apóstolo de Tessalônica, vai até onde Paulo está, e aí ele traz notícias de como aquela igreja estava, e isso alegra muito o apóstolo Paulo. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. A alegria de Paulo com as notícias que Timóteo leva até ele. Então, vamos lá, né? Vamos lá para o capítulo 3, versículo 1. Então, vamos ver aqui quais as lições que a gente pode aprender aqui nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Então, vamos lá. Versículo 1. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vocês, achamos melhor ficar sozinhos em Atena. Mais uma vez, Paulo, ele está, entre aspas, apelando à memória daqueles irmãos, né? E eu peço até que você deixe marcado aí e vá para Atos capítulo 17. Só para a gente se situar aqui, o que basicamente Paulo está falando aqui. Atos 17. Então, Paulo, só para lembrar aqui a vocês, bem rapidinho, a passagem de Paulo por Tessalônica, né? Paulo passa por Filipenses, e aí ele prega o evangelho lá em Filipenses. E aí os judeus começam a persegui-lo. Eles são presos, né? Paulo e Silas e Timóteo. Aliás, Paulo e Silas. Não, Timóteo já estava já. E aí eles são presos. De madrugada, né? Ele começa a cantar, a louvar a Deus e a prisão se abre. E aí o carcereiro quer se matar, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Quando eles saem de Filipos, eles vão para Tessalônica. E lá os judeus novamente perseguem eles. Eles precisam sair às pressas de Tessalônica, aonde os judeus de Tessalônica invadem a casa de Jason procurando Paulo, mas aí ele já tinha fugido e vai embora até chegar em Bereia. Então, essa é a situação lá. E Paulo novamente está lembrando disso. Então, mais uma vez, imagine que nós fôssemos o apóstolo Paulo. Passamos por Tessalônica e saímos de lá às pressas para não morrer. Porque os judeus estão nos perseguindo. O que iria passar pela nossa cabeça? O que iria passar pela nossa cabeça? Eu vim dali e ali o pessoal está querendo me matar. Né? O que passaria pela nossa cabeça? As pessoas para quem a gente pregou o evangelho
Essas pessoas lá estão querendo nos matar. O que passaria pela cabeça da gente? Hã? Vocês se preocupariam com eles? Não, a gente tem que se preocupar com eles. Essa não é a pergunta. A pergunta é o que faríamos. Porque a gente pregou o evangelho lá. E lá quase morremos. Saímos fugidos de lá. Provavelmente a última coisa que ia passar pela nossa cabeça é como eles estão. Muito provavelmente. O que poderia estar passando pela nossa cabeça é que a gente ia ficar o quê? O mais longe possível desse lugar, porque a gente quase morreu lá. Quase morremos. Mas a mente do apóstolo Paulo não funcionava dessa maneira. E aí, por isso que eu pedi para vocês abrirem aí, em Atos 17, versículo 14 e 15. Versículo 14, Atos 17, 14. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Quando eles dizem ficaram ali, eles ficaram na região da Macedônia, aonde estava a cidade de Tessalonicenses. Mas ali eles tinham acabado de sair de Bereia. Aqui eles tinham acabado de sair de Bereia. Porém, Silas e Timóteo ficaram ali, na região da Macedônia, onde tinha Filipos, onde tinha Tessalônica, onde tinha Bereia. E aí, versículo 15, os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. Preste atenção, volte para Tessalonicenses capítulo 3. Versículo 1. Vocês lembram que eu acabei de falar, né? Paulo passou por Tessalônica, pregou o evangelho, saiu fugido para não morrer, foi para Bereia. Os judeus de Tessalônica foram para Bereia atrás de matar ele. E aí ele teve que sair e os irmãos enviaram ele para a região litorânea, que no caso era Atenas. Só que Timóteo e Silas ficaram na região da Macedônia. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vocês, achamos melhor ficar sozinho em Atenas. Qual era a preocupação de Paulo? Qual era? Era morrer? Era não morrer? Era fugir? Era sair o mais longe possível, ficar o mais longe possível de Tessalônica? Não. Qual era a preocupação de Paulo? Os irmãos que ficaram lá em Tessalônica. Aqueles que creram no evangelho. A igreja que foi estabelecida, que se estabeleceu pela passagem dele lá. Paulo não está preocupado com ele. Paulo não está preocupado com se ele vai viver ou morrer por causa do evangelho. A preocupação de Paulo são os irmãos. E aí, enquanto ele estava lá fugindo para Atenas, ele deixa Timóteo e Silas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele envia Timóteo e Silas para Tessalônica, porque afinal de contas eles estavam em Bereia. Quando Paulo vai para Atenas, eles ficam em Bereia, mas Paulo envia Timóteo e Silas para Tessalônica. Então, o versículo 1 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses diz assim: não podendo mais suportar a preocupação em relação a vocês, achamos melhor ficar sozinho em Atenas. Versículo 2: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no evangelho, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé. Agora, olhe só. Paulo envia Timóteo, e no caso Silas fica em Bereia. Timóteo vai para Tessalônica, e ele envia ele com um propósito. Qual o propósito? Versículo 2. Para quê? Para duas coisas. Primeiro, fortalecer a fé. E 2,
animar. E isso era importantíssimo aqui. Porque aqueles irmãos acabaram de presenciar uma coisa absurda. E qual foi? O que foi que eles presenciaram? Jason. E por causa de quê? Que pegaram esse homem? Do evangelho. Qualquer ser humano normal vai pensar o quê? Rapaz, esse negócio de evangelho não é muito bom não, né? Pregar esse evangelho aí, a gente vai correr risco de morte. Então Paulo envia Timóteo lá para fortalecer a fé dos irmãos e animá-los, para que eles não desistissem da fé. Porque a proposta do evangelho aqui não era uma proposta de brincadeira. Não era uma proposta de, né, Paulo estava fazendo a viagem missionária dele, mas essa viagem missionária dele não era uma viagem turística. Meu irmão, ontem eu estava conversando com um irmão, né? Eu disse assim, eu perguntei para ele que ele tinha ido passar um final de semana numa casa de praia. Aí eu perguntei para ele, como é que foi lá? Foi tudo bem? Aí ele, rapaz, teve tanta coisa lá que foi esquisita, assim, né? Enfim, não foi 100%. Tiveram vários problemas lá. Aí você me responde, se você fosse para uma viagem, ou melhor, você iria para uma viagem, que você saberia que ia ter um monte de problema nessa viagem? Sim ou não? Mas Paulo foi. E ele sabia que ele passaria por tribulação. Inclusive, lá em Atos 20, quando ele chama os presbíteros de Éfeso, ele diz que ele não sabia exatamente o que iria encontrar de cidade em cidade, a não ser o que o Espírito revelava. E o que é que o Espírito revelava para ele? Prisões e tribulações. Ele dizia, olha, o Espírito dizia para ele, se tu entrar nessa cidade, tu vai pregar o evangelho, mas tu vai sofrer perseguição e provavelmente vai ser preso. Aí o que que Paulo fazia? Ele entrava lá e pregava o evangelho. Então, ele envia Timóteo e Silas, aliás, envia Timóteo, né? Silas fica em Bereia, e Timóteo é enviado para Tessalônica para fortalecer a fé dos irmãos e animá-los em relação ao evangelho. Porque, de fato, as tribulações podem causar desânimo. As tribulações podem causar um enfraquecimento da fé. Mas é exatamente por isso que é necessário que sempre tenha alguém fortalecendo a fé, animando os irmãos. E a preocupação de Paulo era exatamente essa. Olha o que mais ele vai dizer, versículo 4. Aliás, versículo 3. Para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Então ele envia Timóteo para lá, para fortalecer a fé, para animar e para que ninguém fraquejasse. Porque as tribulações que eles estavam enfrentando, essas tribulações poderiam fazer exatamente essas três coisas: enfraquecer, desanimar e fazer com que eles realmente desistissem, fraquejassem na fé em Jesus. E aí Timóteo vai com esse objetivo. E aí Paulo está dizendo uma coisa importante: que eles não fraquejassem diante dessas tribulações. Quais tribulações? Das perseguições de quem? Com quem? Com Paulo. Versículo 3. Com Paulo e com todos os cristãos, realmente, né? Ele diz, porque fomos destinados a isso. Está vendo o que ele está dizendo aí? Nós somos destinados a quê? A sofrer perseguição. Exatamente. Por conta de quê? Isso. E preste atenção nisso.
Nós somos destinados a sofrer perseguição por causa do evangelho, não porque a gente é chato. Se a gente for chato, a gente não vai estar sofrendo perseguição porque é crente. Você está sofrendo perseguição porque é chato. Às vezes alguém diz assim, olha, o meu patrão está pegando no meu pé porque eu sou crente. Aí você vai ver, o cara chega atrasado, faz corpo mole no trabalho, aí diz que está sendo perseguido porque é crente. Não, é porque é um mau funcionário. Então, sofrer perseguição por causa do evangelho e não porque a nossa vida não condiz. Ok? Amém? Nós somos destinados a sofrer essa perseguição por causa do evangelho. Qualquer coisa fora isso, a gente está fazendo alguma coisa de errado. E aí, Paulo, final do versículo 3, ele diz isso, né? Vocês sabem que fomos destinados para isso. Aí no versículo 4 ele diz: pois quando eu estava entre vocês, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como vocês bem sabem. E o que aconteceu? A gente falou isso aqui no começo. Quando Paulo passa por Tessalônica, perseguição. Os judeus vêm, aí ele vai para Bereia, os judeus vêm de Tessalônica, vai para Bereia, perseguição. Aliás, isso começa bem antes, né? Bem antes, mas aqui na região da Macedônia, primeiro em Filipos, depois em Tessalônica, depois em Bereia. E aí ele diz, quando eu estava entre vocês, eu já disse isso para vocês. Ou seja, as tribulações que eles iriam enfrentar e que Paulo enfrentou, não era novidade para eles. Eles não foram pegos de surpresa. Paulo havia ensinado para eles que isso iria acontecer e que isso acontecia com todo e qualquer cristão de verdade. Graças a Deus, e nós aqui no Brasil temos que dar graças a Deus, porque ainda somos isentos dessas perseguições. Ainda. Mas poderá chegar um momento aonde nós iremos sofrer perseguição porque somos crentes. Porque, por exemplo, não concordamos com aborto, não concordamos com a agenda ideológica dos LGTV, e podemos ser perseguidos por isso. Mas quando eu falo de perseguição, eu não estou falando de alguém olhar torto para nós. Eu estou falando de perseguição mesmo. Como aconteceu com eles aqui. De muitas vezes não poder falar, não poder trabalhar. Ter que fugir de uma cidade porque senão vai ser morto. É desse tipo de perseguição que eu estou falando. Que nós não sofremos. Ainda. Ainda. E quando essas perseguições acontecerem, e não se enganem, elas vão. Nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida. Nós precisamos estar animados e não fraquejarmos. Porque o próprio Jesus disse que aquele que negar ele, ele o negará diante do Pai. E nós precisamos ser fiel até a morte. Porque se a gente morrer sendo fiel, ele mesmo diz em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a nossa fé. E Paulo está lembrando a eles exatamente o que ele falou em relação aos Tessalonicenses, que eles iriam sofrer perseguição, assim como ele havia sofrido. Paulo está preocupado com a igreja, não está? Sim ou não? E ele está aqui lembrando a eles tudo que aconteceu e tudo que passaram. E aí, Paulo não apenas está preocupado. A preocupação de Paulo gerou uma ação. Então, por exemplo, nosso filho está doente.
Nós ficamos preocupados? Sim ou não? E o que é que a gente faz? Só fica preocupado? Não. Por quê? Porque a preocupação, ela leva a uma ação. Paulo se preocupou com a igreja e o que é que ele fez? Enviou Timóteo. Então a ação, a preocupação de Paulo gera uma ação. E isso é algo que nós precisamos aprender com Paulo. Muitas vezes a gente diz que está preocupado com a igreja. Mas o que a gente tem feito com relação a essa preocupação? Que atitudes nós temos tomado? A gente diz, eu estou preocupado porque o mundo, as pessoas estão indo para o inferno. E que ação a gente tem tomado com relação a isso? Porque as preocupações precisam gerar ações. Não é só se preocupar, é agir. Às vezes, a ação, ela não vai poder ser outra senão orar. Porque tem coisas que fogem, né, vão além das nossas capacidades, que são limitadas. Mas, de qualquer maneira, precisa gerar uma ação, nem que seja orar. Mas quando for possível, é orar e agir de outras maneiras. Então, se a gente está preocupado com pessoas que estão indo para o inferno, o que a gente faz? Como é que a gente age? Isso, evangeliza. Se nós estamos preocupados com alguma coisa na igreja, o que a gente faz? Ora e age. Busca fazer alguma coisa para mudar aquilo ali. Conversa com alguém, chama alguém para resolver. Faz alguma coisa para resolver. Mas as preocupações precisam gerar ações. Paulo se preocupou com a igreja e ele enviou Timóteo para aquela igreja. Amém? Versículo 5. Por essa razão, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Então Paulo estava preocupado e aí procurou saber informações daquela igreja. E a preocupação de Paulo tinha, vamos dizer assim, duas coisas aqui que ele estava preocupado. A primeira era se eles haviam sido desencaminhados pelo tentador. E o que isso significa? Na semana passada eu até falei que a gente precisa ter uma noção que muitas vezes a gente fala pouco sobre isso. Às vezes com medo de cair no extremo, a gente cai no outro. Às vezes com medo de cair no extremo, de só falar do diabo, né? Como muitas igrejas aí, que o diabo é a atração principal, até entrevistado ele é, não é? E aí, às vezes, com medo de cair nesses extremos, a gente cai no outro. Qual é o outro? Não falar das ações dele. E aí, Paulo, a gente viu isso na semana passada, que ele disse que ele tentou ir algumas vezes, voltar a Tessalônica, mas ele foi impedido. Por quem? Por Satanás. Então aqui ele está dizendo que o medo dele é que os irmãos tivessem sido desencaminhados pelo tentador. Quem é o tentador? Satanás, o diabo. E como é que ele poderia fazer isso? Como é que ele poderia desencaminhar os irmãos? Pode falar. Duas formas, pode falar. Sim, perseguição. Exatamente, vô. É isso mesmo.
E é algo que estava acontecendo. Vocês ouviram o que o vô falou? Pois foi isso mesmo que ele disse. Ele disse que há duas formas do tentador fazer isso. Uma era com a perseguição e a outra era infiltrando pessoas para ensinar coisas para desencaminhar eles. E isso era algo que estava acontecendo. Tanto é que os ensinamentos que estavam lá adentrando na igreja de Tessalônica estavam colocando em xeque a própria pregação de Paulo. Estavam colocando em xeque, né? Você sabe o que é colocar em xeque, não sabe? Não sabe, não? Não é o cheque de banco, não, tá? Colocando em dúvida a pregação de Paulo, o caráter da pregação de Paulo, se era verdade ou se não era verdade. Por quê? Porque estava entrando outro ensino. Então, Paulo estava com medo disso. De que por causa da perseguição, eles pudessem dar ouvidos a outros ensinamentos. E assim, o tentador iria desencaminhá-los. Isso é muito grave. E às vezes a gente não atenta para isso, né? O quanto outros ensinos podem desencaminhar a fé dos irmãos. Então, eu falei isso aqui na semana retrasada. Às vezes é fácil, muito fácil dar ouvido ao que é mentira, né? Você prega a verdade e não entra nem por um decreto. Aí alguém fala uma bobagem e a pessoa, olha que maravilha. Maravilha? Maravilha vai ser o inferno para onde essa pessoa vai se der ouvido. Vai falar. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, dependendo de quanto tempo aquela pessoa passava com aqueles irmãos. Por exemplo, na cidade de Corinto, Paulo passa 3 anos e meio. Então dá tempo para preparar alguém. Aqui ele passou alguns dias. E ele teve que fugir. Por isso que ele envia Timóteo. Só que até ele enviar Timóteo, como é que ficaram os irmãos? Entende? Então é por isso que, por exemplo, quando a gente vai ver as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, Paulo está enviando Timóteo para onde? Na carta de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Paulo escreve para ele está onde? Paulo enviou ele para onde? Para Éfeso. Para ele poder levantar presbíteros. Exatamente isso, Wagner. E ele escreve para Tito, Tito está onde? Para onde ele enviou Tito? Não, para Éfeso foi Timóteo. Essa aqui vocês não vão lembrar, não. Foi para Creta. Então, o intuito de Paulo enviar Tito para Creta e Timóteo para Éfeso e Timóteo para Tessalônica é preparar pessoas para tomarem conta da igreja. Mas aqui foi uma passagem muito rápida. Tanto é que a gente vai ver ele falando lá, mais na frente aqui, a gente vai ver já já, Paulo dizendo, olha, quem me dera eu estar aí para falar para vocês o que ainda falta para fortalecer a fé de vocês. Ou seja, não deu tempo. Ele precisou sair correndo. Então, quando isso acontece, ou quando isso acontecia, ele ficava angustiado, porque ele não sabia como era que aqueles irmãos estavam. E aí, é exatamente essa aqui é a situação. E aí, enquanto aqueles irmãos não receberam a visita de Timóteo, o que aconteceu? Se infiltraram alguns lá, ensinando muitas besteiras. Isso. Exato. Sim.
Sim. Exatamente. Timóteo vai para Éfeso, lá na carta de Paulo a Timóteo, com esse objetivo, de preparar presbíteros. Tito vai para Creta com esse objetivo, preparar presbíteros. Preparar pessoas para tomar conta da igreja. Porque a igreja não pode ficar sem ninguém para tomar conta. Isso é bíblico, é a coisa mais natural do mundo. Não é, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer agora. Não é à toa que a Bíblia nos compara com ovelhas. Você sabe por que a Bíblia nos compara com ovelhas? Porque ovelha é ingênua. Ovelha é ingênua, para não dizer uma palavra aqui mais forte, né? Ovelha é ingênua. Ovelha parece que não tem noção do perigo. Se o pastor não tiver o tempo todo ali cuidando, elas se perdem. Elas não têm senso de direção. Vão comer qualquer porcaria. Provavelmente é por isso que Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Essa palavra não foi para Timóteo, foi para a igreja. Vocês entenderam? Porque quando Paulo escreve a carta para Timóteo, você acha que Timóteo não leu essa carta para a igreja? Claro que sim. Até porque tinha orientações para estabelecer presbítero, ele tinha que ler. Então uma coisa era alguém respeitar Timóteo por ser jovem. Outra coisa era Paulo dizendo: respeitem ele mesmo ele sendo jovem. Então quando ele diz isso, ninguém despreze a tua mocidade, essa frase, amém? Não sei nem como foi que nós chegamos aqui, mas vamos voltar, né? O pé do Wagner. Os cuidados da igreja, né? Porque ele tinha medo de que aqueles irmãos fossem desencaminhados pelo tentador. E aí o tentador tem suas estratégias, né? Uma das estratégias, perseguição. Outra estratégia era o ensino errado, que consequentemente o ensino errado iria acabar desembocando nos relacionamentos. Porque aquela igreja, uma parte dela, que começou a dar ouvidos ao outro ensino, começou a rejeitar Paulo. Ou seja, mexeu nos relacionamentos. Versículo 6. Aí agora Paulo vai, propriamente dito, falar sobre as notícias que Timóteo trouxe. Versículo 6. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé, do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosas lembranças de nós e que desejai muito nos ver, assim como também nós a vocês. Só uma coisa aqui, irmãos. Antes da gente falar aqui do versículo 6. No versículo 5, Paulo está preocupado com o quê? Com a fé daqueles irmãos. E isso é importante por uma coisa. Se vocês lembrarem do que eu falei já nas 2 semanas passadas, é o motivo pelo qual Paulo está escrevendo essa carta. Um dos motivos, eles estavam duvidando das intenções de Paulo. Alguns até diziam que ele estava com intenção gananciosa. E aqui, Paulo está preocupado com a vida espiritual dos irmãos. Preocupado se eles estavam sendo desencaminhados. Então, o verdadeiro pregador da palavra de Deus, o verdadeiro ministro do evangelho, se preocupa com a vida espiritual dos irmãos. E é por isso que ele prega a
verdade a palavra. Quem não está nem aí para a vida espiritual da igreja, prega qualquer porcaria. Mas quem está preocupado com a vida espiritual da igreja, prega a verdade da palavra de Deus. Amém? Agora vamos para o versículo 6. Então, as notícias que Timóteo traz daqueles irmãos é sobre a fé e o amor deles. E o amor deles por Paulo. Paulo ainda não tinha a certeza do que aqueles irmãos sentiam por ele. Né? Ele precisou sair fugido, então ele não sabia como estava lá. Provavelmente ele tinha notícias de que alguns estavam infiltrados. Então ele não sabia o quanto os irmãos haviam sido contaminados com esse outro ensino mentiroso. Mas aí quando Timóteo vem, Timóteo traz a Paulo informações sobre a fé desses irmãos e sobre o amor desses irmãos com Paulo. Versículo 6, ó. Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosas lembranças de nós e que deseja muito nos ver, assim como nós também a vocês. Aqueles irmãos amavam Paulo. E Timóteo trouxe essas informações a Paulo, da fé daqueles irmãos, trouxe sobre o amor daqueles irmãos e trouxe sobre o desejo deles de ver Paulo novamente, de estar em comunhão com Paulo. Irmãos, você já parou para pensar? Quando alguém fala a respeito da vossa fé e do vosso amor, o que as pessoas têm a dizer sobre a sua fé, sobre o seu amor? Timóteo trouxe a Paulo as informações sobre a fé e o amor daqueles irmãos. Mas quando as pessoas olham para nós e visualizam e percebem a fé que nós temos, o amor que nós expressamos, o que essas pessoas têm a dizer sobre isso? Coisas boas ou coisas ruins? Elas olham para nós e veem pessoas que de fato vivem a fé em Cristo, ou pessoas que dão muito mais mau testemunho da fé. Elas olham para nós e veem pessoas que amam de fato o Evangelho, a Deus, a igreja, os irmãos. Ou elas olham para nós e veem como pessoas que só dão trabalho. Que aonde elas chegam dão, sabe, fazem uma situação de desavença. O que as pessoas falam sobre a nossa fé? O que as pessoas falam sobre o nosso amor? O que as pessoas falam sobre o nosso desejo de estar com os irmãos? Eu acho que a melhor coisa que alguém poderia falar sobre o nosso desejo de estar com os irmãos é quando alguém diz assim sobre a gente, ó, só quer estar na igreja direto. Amém. Amém. Porque a igreja precisa estar em comunhão mesmo. A igreja precisa estar fortalecida uns nos outros. Isso é a melhor frase que alguém poderia dizer sobre o nosso desejo de estar em comunhão. Mas isso é algo que a gente precisa meditar. E você não tem que meditar, não é sobre o seu irmão, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. É sobre você. O que as pessoas têm a dizer sobre a minha fé? O que as pessoas têm a dizer sobre o meu amor? O que as pessoas têm a dizer sobre o meu desejo de estar em comunhão? Coisas boas ou coisas ruins? Versículo 7.
Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. A notícia sobre a fé daqueles irmãos trouxe a Paulo o quê? Conforto. Ele estava como antes? Preocupado, não é? Ele não sabia como estavam os irmãos. Aí Timóteo chega com a notícia e ele fica tranquilo. Confortou o coração. Paulo falou uma palavra tão forte aqui, no versículo 8. Ele diz, olha, se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. A notícia de que a fé dos irmãos estava fortalecida foi para Paulo como vida. Nós agora podemos viver, porque recebemos a notícia que vocês estão firmes. Tão grande era a preocupação dele, tão grande era a angústia de Paulo sobre a fé daqueles irmãos, que quando Timóteo chegou com a notícia, ele ficou tranquilo, o coração dele foi confortado e ele ganhou novo ânimo. Foi como viver, foi como estar vivo. Ele foi fortalecido. Versículo 7, ele diz uma coisa interessante. Ó. A vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Por que Paulo diz isso, hein? A vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Na tribulação é porque a notícia, em meio à tribulação, trouxe conforto. E necessidade? E necessidade? Por que a notícia que Timóteo trouxe confortou ele na necessidade? Isso aí foi o conforto. O conforto na tribulação. Isso confortou ele na preocupação dele. Mas o que foi que confortou ele na necessidade? Essa necessidade aqui é física, tá? Exatamente. Se você ler Filipenses capítulo 4, você vai ver que quando Timóteo desce da Macedônia, ele traz mantimentos para Paulo, ajuda financeira. Paulo estava de fato necessitado aqui, financeiramente falando. Então a fé deles foi tão grande, o amor deles foi tão grande, que juntamente com a notícia da fé, veio ajuda. Em Atos 18, a gente vai ver Paulo, quando Paulo está em Corinto, ele trabalhava fazendo o quê? Tendas. Aí no versículo 4 do capítulo 18 de Atos, Paulo diz assim, ó, quando os irmãos desceram da Macedônia, dediquei-me totalmente à pregação do evangelho. Por que ele dedicou totalmente à pregação do evangelho? Porque ele não precisou mais trabalhar fazendo tendas. Quando os irmãos desceram da Macedônia, eles trouxeram recursos financeiros. E aí Paulo se dedicou somente à pregação do evangelho. Então, é isso. Por isso, irmão, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Ele só pôde ter, né? Como se manter, ficar vivo, porque eles estavam firmes no Senhor.
Eles só enviaram recursos para Paulo porque eles estavam firmes no Senhor. Versículo 9. Uma coisa importante aqui. Paulo está alegre, principalmente porque aqueles irmãos estão firmes. E a firmeza na fé, ela se dá por uma coisa muito importante na vida de todo cristão. Nós sabemos que um cristão está fortalecido quando ele está indo em direção à maturidade na fé. Vamos pensar o que a Bíblia compara a um novo convertido. O novo convertido na Escritura é comparado a quê? A uma criança, não é? Um bebê recém-nascido, ele é forte, fisicamente falando? Ele fica em pé sozinho? Ele anda? Ele consegue se alimentar só? Não, né? Mas quando ele vai ficando adulto, tudo isso é possível. Ele vai sendo fortalecido, amadurecendo. Ele vai ficando cada vez mais forte. Então a ideia é a mesma. Paulo está feliz, alegre, porque aqueles irmãos estão crescendo, amadurecendo na fé. E eu olho para nós assim, irmãos, nós ficamos felizes quando a gente vê um irmão crescer na fé? Sim ou não? É bom, né? Você vê aquela pessoa ali que está desenvolvendo cada vez mais na fé. Isso é algo maravilhoso, enche os nossos olhos. Sabe, para mim, sabe o que me deixa mais feliz na igreja? Vamos lá, vamos. O que me deixa mais feliz na igreja? Também, mas não é isso não. Quando os irmãos estão todos reunidos é maravilhoso. Na igreja está cheia, rapaz, é bom demais. Quando os irmãos estão ativos, é bom também, mas não é isso também não. Pressão, desculpa, André. O que mais me deixa feliz, tudo isso me deixa feliz, mas é o que mais me deixa feliz. Pode falar, André, por favor. Também. Bora, quem mais? Hã? O fruto do desenvolvimento, né? Tom. Também. Não. O que mais me deixa feliz é quando eu consigo ver que vocês começaram a analisar pregações. Porque quando vocês começam a analisar o que é pregado, vocês não conseguem mais comer qualquer coisa. Isso é sinal de maturidade. E quando vocês também não engolem tudo que eu falo. Você não tem que engolir tudo que eu falo, a não ser que o que eu esteja falando esteja pautado na Escritura. Isso é o que me deixa mais feliz. Então, recentemente eu vi um irmão lá na colônia, um irmão que assim, às vezes a pessoa pode olhar para ele e dizer, ele não tem muita capacidade. O que é uma coisa ruim da gente olhar e falar isso. Mas, recentemente eu vi um irmão fazendo uma coisa que eu fico assim, feliz demais. Que é quando esse irmão começa a ler a Escritura, não apenas um versículo, mas ele começa a ler a Escritura olhando o contexto. Quando alguém lê a Escritura e diz assim, olha, o contexto dessa passagem é isso me deixa feliz demais. Porque uma das coisas que eu mais ensino é contexto. Não façam nenhuma doutrina, não criem nenhuma doutrina baseada em um versículo. Porque todo versículo ele está junto a um monte de versículos. Que é o que a gente chama de contexto.
Então, quando alguém começa a analisar as pregações, dizendo assim, ele falou isso aí, mas será que isso está na Escritura? Mas a Bíblia não fala assim? Isso me deixa feliz demais. Hã? Pronto, o Peu está citando um exemplo claro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí alguém está vendo? Ó? Eu posso conquistar. Mas não é isso que Paulo está dizendo lá. Paulo disse, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter abundância como eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tanto consigo passar necessidade, como eu sei viver na abundância. É isso que se trata o versículo. O nome disso é contexto. E aqui ele ficou feliz. Mas é engraçado que a felicidade de Paulo aqui, se você parar bem para pensar, não é pelo recurso somente. Não é isso. É porque o recurso veio e o fato desse recurso vir é uma prova de que aqueles irmãos estão maduros na fé. Porque se eles não tivessem fortalecidos na fé, eles não iam querer saber de Paulo. Mas o amor deles por Paulo é a prova de que eles estão maduros. E o amor deles por Paulo fez eles enviarem recursos para Paulo. É por isso que ele está feliz. Porque aqueles irmãos estão maduros ou estão caminhando para uma maturidade na fé. Amém? Isso. E aí eu vou aproveitar aqui, né, e dizer, é por isso que você não pode faltar ao culto de doutrina. Porque é aqui no culto de doutrina que a gente consegue, sabe, se alimentar mais e mais da palavra. Olha, aqui tem um grupo que é bem fiel, né? A maioria que está aqui é um grupo bem fiel, que praticamente está sempre aqui. Você diria que você aprende quando vem para cá? Sim ou não? É isso, irmãos. É estar presente para amadurecer na fé. Versículo 9. Vamos encaminhando aqui para o final. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente, noite e dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Então Paulo está fazendo duas coisas aqui. Ele está agradecendo a Deus pela vida dos irmãos e dizendo que noite e dia ele roga a Deus para que ele possa estar presente, né? Ver o vosso rosto, é estar presente com os irmãos para, olha o versículo 10 final, suprir o que falta à vossa fé. A fé daqueles irmãos ainda não estava totalmente fortalecida, porque não deu tempo. Ele precisou sair correndo, sair fugido. Mas Paulo está agradecendo a Deus pela vida dos irmãos. E noite e dia pedindo ao Senhor que consiga, que proporcione, né, os meios para que Paulo volte à cidade de Tessalônica. E assim supra o que ainda falta nesses irmãos. Então Paulo pede ao Senhor em oração a graça de estar pessoalmente com eles. E que o próprio Paulo possa ser usado por Deus no amadurecimento da fé desses irmãos. É isso que Paulo está rogando a Deus. Comunhão e amadurecimento. São duas coisas que nós precisamos estar constantemente buscando. Quanto mais a gente está em comunhão, mais a gente amadurece.
quanto mais nós estivermos juntos aprendendo da palavra de Deus, mais maduros nós iremos nos tornar. Versículo 11 ao 13 para a gente encerrar. Que o próprio Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vocês. Então, Paulo está orando aqui, pedindo algumas coisas, né? Primeiro, que Deus proporcione essa comunhão entre eles, né? Que o próprio Deus prepare o nosso caminho até vocês. Versículo 12. Que o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com o outro, ou seja, que eles cresçam e transbordem em amor. E tudo isso tem um objetivo. Versículo 13. Para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. É engraçado, Paulo está fazendo uma sequência interessante aqui. Ele está dizendo, olha, que vocês cresçam, né, no amor, que vocês cresçam no amor, que vocês cresçam na comunhão, ou melhor, que o Senhor proporcione a comunhão, estarmos juntos, que em estar junto o nosso amor cresça uns para com os outros. E aí ele fala uma coisa interessante, que é uma coisa que meio que é, não vou dizer que é impossível, na verdade é bem possível, mas é que não faz muito sentido. Olha o que ele diz, ó. Versículo 12. Aliás, versículo 11. Que o nosso Deus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho até vocês, prepare a nossa comunhão. Versículo 12. Vos faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros e para com todos. E aí, versículo 13. Esse amor vai fortalecer o nosso coração. Estão percebendo aqui a dinâmica? Estamos juntos, nos amamos, esse amor transborda, e esse amor vai nos fazer fortalecer o coração. A comunhão entre nós, o amor entre nós, fortalecerá o nosso coração. E aí vem a coisa aqui que eu estou dizendo que é meio que não faz muito sentido, mas ele está colocando aqui no bolo. Coração fortalecido e vos tornem irrepreensíveis em santidade. Como é que a comunhão e o amor uns para com os outros vai nos tornar irrepreensíveis em santidade? Vocês estão entendendo o que Paulo está dizendo aqui? Estejam em comunhão, amem uns aos outros, assim o coração de vocês vai ser fortalecido e vocês se tornarão irrepreensíveis em santidade. Mas olha só, o que o convívio mais traz? Hã? O convívio não vai gerar isso, não vai? Atrito? Sim ou não? Então, como é que o convívio vai gerar santidade? E não é qualquer santidade que ele está dizendo. Vos tornarão irrepreensíveis em santidade. Por causa do amor. E o amor vai corrigir. E ao corrigir, nos tornaremos irrepreensíveis. Porque a gente vai corrigindo um ao outro.
Vocês já pararam para pensar que qual lugar onde a gente mais é crente? Hã? Que a gente é mais crente? É. No meio dos irmãos. Porque quando a gente está aqui, ninguém peca, né? Né? Às vezes peca, né? Quando o pregador fala e aí você, rapaz, fulano de tal devia estar aqui, né? Para ouvir essa palavra. Não, quem tem que ouvir essa palavra é você. Mas não é verdade? Entre nós, aqui nesse momento, aqui não é o momento onde a gente é mais santo. Quanto mais a gente conviver e nos amar, mais a gente vai se corrigir, como a Raimundinha falou. E quanto mais a gente se corrige, mais santo a gente se torna. Irrepreensível. Porém, nós não podemos ser arrogantes. E quando o irmão nos corrigir, a gente... Opa! Aqui não. Quem é você para me corrigir? Isso não é atitude cristã, né? A atitude do cristão é: eu estou errado, o irmão me corrige e eu aceito a repreensão. Porque Deus corrige a quem ama, o irmão também. Quando nos corrigimos é sinal de amor. Então é nesse sentido que Paulo está falando. A comunhão, sim, sinal de humildade. A comunhão, o amor que vai gerar uma santidade, um coração fortalecido. E para que tudo isso? Porque tudo isso, a comunhão, o amor, a santidade irrepreensível, o coração fortalecido, nos prepara para uma coisa. E qual é? A volta de Jesus. Versículo 13. Diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A comunhão, o amor, a santidade, né? O coração fortalecido, tudo isso vai nos preparar para quando o nosso Senhor Jesus vier nos buscar. O que aprendemos hoje, meus irmãos? Meus irmãos e irmãs. Vocês conseguem ver ali? Hã? 1. Temos nos preocupado com a igreja? Sim ou não? Sim ou não? A verdadeira preocupação opera uma ação. Se nós estamos preocupados com a igreja, precisamos agir. 2. A preocupação com a vida espiritual dos irmãos é algo que faz parte da vida de todo pregador do evangelho. E por isso ele prega a verdade. Se um pregador não estiver pregando a verdade, ele não está nem aí com a vida espiritual da igreja. Ele só está interessado em outras coisas. E provavelmente é financeiro. 3. Quando as pessoas falam sobre a nossa fé, o que elas têm a dizer? Coisas boas ou coisas ruins? 4. Temos nos alegrado com o crescimento na fé dos irmãos? Amém? Glória a Deus. 5. A comunhão e o amadurecimento é o que nós devemos desejar e procurar. Nós devemos sempre procurar a comunhão, estar juntos, e tudo isso visando o amadurecimento. E por último, a comunhão e transbordar em amor é o caminho para se tornar irrepreensível em santidade. E assim estaremos preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Guarde essas palavras. Releia novamente, né? O link desse estudo vai ser colocado no grupo da igreja. Assista novamente. E guarde tudo isso no seu coração. E no momento oportuno, viva a palavra do Senhor.
Fique de pé aí no seu lugar. Aproveitar aqui a presença de alguns irmãos. Vou chamar aqui para fazer a oração. Cadê o Tom, hein? Help me, please. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez por nos presentear com um ensino tão maravilhoso. Nos presentear, Deus, com a Tua palavra, que a cada dia mais se mostra inegável, inerrável, se mostra indispensável para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque nós entendemos que não tem outra forma de nós crescermos e nos desenvolvermos como cristãos, senão através da Tua palavra. Nós sabemos que a cada dia que passa nós somos mais dependentes da Tua voz, da Tua palavra, de cada coisa que está escrita em cada uma das nossas Bíblias e que está ao nosso alcance, às nossas mãos, e que nos abençoa e pode nos abençoar a qualquer minuto da nossa vida. Nós sabemos, Deus, que não sofremos de perseguições, não como nós vemos aqui hoje. Nós temos a liberdade de poder ler cada letra, cada palavra dessa escritura e ser edificados. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós não o fazemos. Nos perdoe, porque nós, às vezes, deixamos isso tão de lado. Mas aqui, Deus, nós vemos o quanto é importante ter a comunhão, ter o amor, ter a dedicação a esse ensino. E o quão mais importante é entender a Tua palavra. Quando nós entendemos e nós compreendemos que tem um motivo para que o Senhor tenha nos dito tal coisa. Tem sempre um motivo para que o Senhor nos ensine. E aí nós chegamos aqui, lemos a Tua palavra e nós entendemos cada coisa que está escrita aqui. Então, Deus, que o Senhor possa nos abençoar como igreja para termos mais sede de aprender sobre isso. Termos mais vontade de estarmos aqui. Nos abençoe, Deus, porque aqueles que têm se mantido firmes aqui, vindo e aprendendo mais sobre cada livro que tem sido abordado aqui, que o Senhor possa abençoar, que continue cada um, que nós possamos querer muito mais disso, porque é através da Tua palavra que os nossos olhos são abertos, é através da Tua palavra que nós somos fortalecidos, que nós não deixamos que qualquer outro tipo de palavra inventada venha nos fazer desfalecer. Então, Deus, nos abençoe. Abençoe o Anderson, que tem passado isso, tem se dedicado a sempre estar aqui para nos ensinar. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa noite e por cada um que está aqui, Pai. Nos leva agora em paz para as nossas casas e que o Senhor possa sempre, Deus, nos abençoar com essa vontade, esse querer de estar aqui perante e diante de Ti para ouvir a Tua palavra e aprender sobre ela, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Pai. Amém. E lembrando